sumário do Prelab, onde eu vou seguir essa sequência da apresentação: introdução, o procedimento de uma recristalização, a escolha do solvente, cuidados com o solvente, esquema da filtração a vácuo, manuseio dos cristais, ebulição tumultuosa, fluxograma, vídeo de recristalização, lista de exercícios e referência. Um sólido cristalino, quando ele é separado de uma mistura, geralmente ele está contaminado com pequenas quantidades de impureza, como corantes, substâncias pouco solúveis que a dissolvem nos cristais, e essas substâncias elas devem ser eliminadas para obter produto com maior grau de pureza possível. E o método mais adequado para a purificação de substâncias sólidas é a recristalização. Este método se baseia na diferença de solubilidade entre o produto e suas impurezas e em um solvente adequado ou uma mistura de solvente com a variação da temperatura. Como a solubilidade de sólidos orgânicos aumenta com a elevação da temperatura, é possível separar as impurezas insolúveis no solvente através da filtração a quente por gravidade, utilizando funil de colo curto e papel pregueado, como está mostrado na figura. Resfria-se a solução para que apareçam os cristais, enquanto que as impurezas solúveis permanecerão dissolvidas. E através de uma nova filtração, geralmente a vácuo, os cristais que são separados da água-mãe ficarão retidos no filtro. Após deixar os cristais secando, é preciso fazer a medida do ponto de fusão para verificar o grau de pureza desses cristais, e aqui eu estou mostrando dois métodos que se usa para fazer a aferição do ponto de fusão, que é esse aparelho mais moderno e o outro método tradicional. O procedimento de uma recristalização envolve algumas etapas, como a dissolução do material impuro em uma quantidade mínima de solvente, e esse solvente tem que ser selecionado previamente a uma temperatura próxima do ponto de ebulição do solvente. Envolve também a filtração a vácuo, envolve também a filtração da solução quente por gravidade para separar impurezas insolúveis. Depois tem o resfriamento lento e em repouso. Em seguida vem a lavagem dos cristais com solvente frio ou gelado para retirar a água-mãe. O procedimento também envolve a filtração a vácuo para separar os cristais formados, lavagem dos cristais com solvente frio ou gelado para retirar a água-mãe e depois secar os cristais para retirar os traços dos solventes. Uma parte importante do processo de recristalização envolve a escolha do solvente. Um bom solvente para uma recristalização deve dissolver grande quantidade da substância a ser purificada em temperaturas elevadas e pequena quantidade em temperaturas baixas. Por outro lado, esse solvente deve dissolver totalmente as impurezas a frio e não a quente, Além disso, outros fatores devem ser considerados no processo da escolha do solvente, que é o custo, quanto menor o custo, mais fácil será a obtenção do solvente. Volatilidade, quanto mais baixo o ponto de ebulição, maior volatilidade e mais facilmente o solvente poderá ser removido. Inflamabilidade, ou seja, quanto menor a inflamabilidade, menores são os riscos associados à realização do experimento. E toxicidade. Para minimizar os riscos, busca-se trabalhar com substâncias menos agressivas à saúde e ao meio ambiente. Alguns cuidados que devem ser levados em conta quando se escolhe o solvente é que quando ele é muito volátil, tóxico ou inflamável, é apropriado o uso de um condensador de refluxo na operação, e isso diminui a quantidade de solvente, assim como o contato direto. E esse aqui é um aparato que se usa nesse processo. Às vezes a escolha do solvente não é uma tarefa muito fácil, e para escolher um solvente que atende adequadamente aos objetivos da recristalização, nestes casos pode-se recorrer a uma mistura de solventes, geralmente aos pares. E como é que se faz a escolha desses solventes aos pares? Nesses casos, a dissolução com aquecimento até a ebulição da solução é feita de início empregando solvente no qual a amostra é mais solúvel, que é o melhor solvente. Após a solubilização da amostra, o pior solvente é aquecido lentamente
até ocorrer a turvação da solução. Em seguida, adiciona, sob aquecimento e agitação, o melhor solvente até se obter uma solução transparente. Quando isso ocorre, é possível que o segundo solvente testado seja apropriado para o processo. Isso acontece após várias tentativas experimentais, o que mostra que não é uma tarefa fácil. A solubilização da amostra quente deve ser feita com a menor quantidade possível de solvente para diminuir as perdas por solubilização. Quando não existe informação na literatura sobre a solubilidade do composto a ser purificado, é preciso ser feito testes em tubos de ensaio com diversos solventes para poder ser verificada a solubilidade a uma determinada temperatura. Também é preciso ter cuidado de não escolher um solvente que apresente um ponto de ebulição mais alto que o ponto de fusão do composto a ser cristalizado. E por que tem que ter esse cuidado? É devido à possibilidade deste solvente se fundir e formar um óleo no lugar do produto cristalino, quando a solução for resfriada. E o que se fazer quando formar um óleo? Bom, neste caso, tem-se um líquido super resfriado e o óleo deve ser dissolvido e deixar resfriar novamente para se tentar uma nova recristalização. A formação do óleo pode ocorrer com soluções supersaturadas e também devido à presença de muitas substâncias polares. Um passo importante no processo de recristalização após a dissolução completa da amostra é você adicionar carvão ativado à solução. Por que a adição de carvão ativado é importante? Porque o carvão ele é eficiente na remoção de impurezas. Essas impurezas elas ficam adsorvidas na superfície das partículas de carvão e isso facilita o processo de remoção por filtração. A filtração a quente ela deve ser conduzida de forma muito rápida, com todo o sistema permanente e em aquecimento. Isso é para evitar a recristalização do material, ainda na presença das impurezas insolúveis no solvente empregado. Nesta operação, utiliza-se papel de filtro preguiado em um funil de colo curto, como mostra na figura, e por questão de segurança é recomendado apoiar o funil numa argola presa a um suporte. Outro detalhe importante na recristalização é que o papel de filtro ele tem que ser impregnado com solvente aquecido e aproveita nessa etapa também para ser depositada uma pequena quantidade de solvente no recipiente de coleta do filtrado, que chama de tapete de solvente, para evitar a cristalização prematura. Depois de fazer a filtração da solução a quente, o filtrado ele tem que ficar em repouso. Em seguida, deve ser submetido a um resfriamento gradual. E isso pode ser feito com auxílio de banho-maria após o resfriamento ao ambiente. Por que deve também ter muito cuidado na hora do resfriamento? É porque um resfriamento rápido resultaria na formação de cristais muito pequenos. E esses cristais muito pequenos podem absorver as impurezas contidas na solução com maior facilidade. E quando os cristais não se formam com facilidade, utiliza-se um bastão de vidro para arranhar a parede do recipiente. Arranhando as paredes de vidro, as pequenas partículas podem agir como núcleo de cristal, ou a superfície áspera formada pelo atrito facilita a orientação dos cristais nas paredes. E também pode ser feita a adição de cristais do produto puro ou bolinha de vidros à solução para nuclear a formação de cristais. Algumas vezes as substâncias cristalinas se separam da solução sob a forma de um líquido oleoso. Isso é comum no caso de substâncias de baixo ponto de fusão e nesse caso pode adicionar um pouco mais do solvente, reaquecer a mistura e deixar resfriar espontaneamente. Quando o óleo começar a se separar, a amostra deve ser agitada fortemente para dispensar o óleo. E isso força o crescimento dos cristais. Isso também ajuda muito no processo de recristalização. Os cristais formados são separados da água-mãe por filtração a vácuo numa aparelhagem semelhante à mostrada a seguir, tornando mais rápido o processo e uma remoção mais efetiva do solvente sob pressão atmosférica.
Nesta operação são usados um funil de Bichner, um Kitasato, um frasco de segurança e um dispositivo que promova a sucção, que é chamado trompa ou tromba de vácuo. E aqui está uma figura de esquema da filtração a vácuo. Funil de Bichner, Kitasato, dispositivo de segurança e o dispositivo de sucção. Outro cuidado que deve estar atento na recristalização é o papel de filtro utilizado, que deve possuir um diâmetro inferior ao diâmetro interno do funil de Bichner, e este filtro deve estar cobrindo todos os orifícios do funil e também não deve apresentar dobra, como está mostrando a figura abaixo. Após ligar o sistema de filtração a vácuo, o papel de filtro ele deve ser umedecido com solvente, e isso permite o filtro aderir firmemente à chapa perfurada do funil, o que evita a passagem do material sólido sobre o papel. Se após a filtração ainda houver cristais no recipiente que continha a solução, o sistema de vácuo deve ser desligado. Recoloca parte da água-mãe contida no Kitasato ao recipiente e pode repetir a operação. Outro cuidado muito importante na recristalização é o manuseio dos cristais. Esses cristais aderidos podem ser removidos por ação mecânica, que é o auxílio de um bastão de vidro com a ponta encamisada com um pedaço de mangueira de látex ou de silicone, como mostrado na figura. Quando o volume do solvente empregado for muito grande ou quando houver interesse em recuperar mais cristais, a água-mãe pode ser concentrada, evaporada num dispositivo de evaporação a vácuo, para a obtenção de uma nova colheita de cristais. E nesse caso, os cristais separados eles têm que ser submetidos a uma nova recristalização, uma vez que os cristais isolados desta forma eles são menos puros que os obtidos na primeira etapa do processo. Após a remoção dos cristais, a água-mãe ela precisa ser removida para não contaminá-los no processo de secagem. Na maioria das vezes, o solvente de lavagem é o mesmo empregado na recristalização. Um cuidado também importante no processo de recristalização é quando o solvente da recristalização ele apresenta um ponto de ebulição muito alto. Quando for possível, deve lavar com solvente de baixo ponto de ebulição, a fim que o produto cristalino possa ser facilmente seco. Um ponto também importante no processo de recristalização é a quantidade de líquido de lavagem, que deve ser a mínima possível. Isso para evitar perdas por solubilização. Durante a etapa de lavagem, sob permanente sucção, os cristais devem ser molhados completamente pelo solvente. Um bastão de vidro ou uma espátula podem ser usados para facilitar o contato do solvente com os cristais. Esta operação deve ser conduzida com bastante cautela, como já foi dito, para não desprender o papel de filtro fixado na placa perfurada do funil de Bichner. Após concluída a lavagem, os cristais eles devem ser submetidos ao processo de secagem, que pode ser iniciado no próprio funil de Bichner, pressionando esses cristais com uma tampa de vidro, e o material contido no funil deve ser transferido para um vidro de relógio ou placa de Petri, ou ainda posto sobre folhas de papel de filtro. Nesse passo de secagem dos cristais, um método muito simples é a secagem ao ar, com funil de vidro invertido sobre o material depositado no próprio papel para evitar contaminações, e também quando se trata de sólidos que se fundem acima de 100 graus e são estáveis a essa temperatura, uma estufa pode ser usada, devendo-se ter o cuidado de fixar a temperatura de aquecimento em pelo menos 20 graus abaixo do ponto de fusão do sólido. Outro método de secagem consiste também em colocá-los em um dessecador, contendo uma substância apropriada para dissolver o solvente, como a sílica, por exemplo. E nesse processo de recristalização existe também a ebulição tumultuosa. No caso da ebulição tumultuosa, deve ter alguns cuidados com o aquecimento do solvente, uma vez que elevar ele à temperatura de ebulição não garante que ele entre em ebulição.
Esse processo é muito difícil, uma vez que depende da presença de muitas moléculas com energia cinética maior que a necessária para a vaporização, próximas uma das outras. Se isto não acontecer, a adição contínua de calor pode gerar um líquido superaquecido com temperatura maior que o ponto de ebulição dele mesmo. Quando ocorre a formação de bolha num líquido desse tipo, a ebulição ocorre de forma muito violenta ou quase explosiva, pois a pressão de vapor das bolhas formadas excede muito a pressão atmosférica, com rápida expansão das bolhas. Esse processo é o que se chama de ebulição tumultuosa. E como evitar esse tipo de ebulição? Bom, para evitar isso, é introduzido no sistema materiais formadores de bolha à medida que a temperatura de ebulição é alcançada. Entre os materiais de mais fácil obtenção ou de uso mais amplo em laboratório é a porcelana porosa. Por isso, toda vez que se conduzir aquecimento de líquidos em laboratório, deve-se ter o cuidado de adicionar previamente alguns pedaços de porcelana porosa como forma de evitar a ebulição tumultuosa. Bom, os objetivos da recristalização é estudar os princípios básicos da teoria da recristalização, conhecer a aparelhagem necessária para a aplicação da técnica, utilizar a técnica da recristalização como método de purificação de compostos orgânicos sólidos, escolher os solventes adequados à recristalização de diferentes compostos. A maioria desses objetivos já foi falado até agora. Os materiais que serão utilizados nesse experimento é o funil de Birchner, tampa de vidro, funil de colo curto, estufa Erlenmeyer de 125 ml e 1 grama da substância. Solvente, carvão ativado, papel de filtro pregueado, vidro de relógio, banho de gelo, Kitasato, folha de papel de filtro. E aqui está um fluxograma do experimento que faremos no laboratório. Usaremos um Erlenmeyer de 125 ml, pesar 1 grama da substância, adicionar 5 ml de solvente, depois carvão ativado, reaquecer a mistura à ebulição, em seguida filtrar por gravidade, depois deixar o filtrado em repouso, nesse passo para a separação dos cristais, em seguida obteremos o filtrado e os resíduos. Obtido o filtrado, vamos secar na estufa para assim obter os cristais. Bom, de posse dos cristais, vamos determinar a massa e o ponto de fusão, comparar o valor obtido com o valor registrado na literatura. Agora nós veremos um vídeo de um experimento de recristalização. O primeiro passo seria a colocação desse sólido num frasco que eu quero realizar o experimento. Então, nesse caso, nós iremos colocar essa mistura impura de ácido benzoico no Erlenmeyer. E após isso, iremos adicionar aos poucos o solvente que queremos realizar, utilizar nessa recristalização. No caso do ácido benzoico, como eu já sei o melhor solvente para recristalizá-lo e também conheço a solubilidade do ácido benzoico nesse solvente, eu já posso partir do volume necessário, ou seja, o volume que irá solubilizar toda essa quantidade de ácido benzoico a quente. Então, nesse caso aqui, a água, é claro que eu acresço em torno de 10 a 20% do volume necessário, considerando a solubilidade, e nesse caso não há necessidade de colocarmos aos poucos. Bem, basicamente, como vocês podem ver, totalmente insolúvel em água fria, muito pouco, e agora eu irei fazer o aquecimento para que eu possa solubilizar esse ácido benzoico. Bem, após alguns minutos, um banho-maria, conforme vocês podem observar, todo o meu ácido benzoico está solúvel, né? Isso é esperado, já que eu estou usando um volume de água aqui dentro, que a 100 graus Celsius permite a solubilização total do meu ácido benzoico, conforme a
temperatura no disco. Inclusive, eu adicionei em torno de 10 a 20% a mais desse líquido. Bem, a etapa seguinte, agora, como vocês podem ver, o ácido benzoico está totalmente solúvel, estando apenas insolúvel a minha impureza, a impureza que eu quero remover. Então, nesse caso, se faz necessária uma filtração a quente. Então, aqui, como vocês podem ver, eu já tenho um funil de vidro com papel preguiado. Tá? Toda essa aparelhagem já está previamente aquecida para que não haja perigo de, na hora que eu for verter essa minha solução quente, eu ter alguma precipitação do meu ácido benzoico no caminho do funil de filtro. Depois eu irei comentar as diversas formas de aquecer o funil de vidro. Uma forma mais simples é você usar, por exemplo, o solvente que você está fazendo a cristalização a quente e simplesmente verter, por exemplo, passar, tá, aqui no meu funil, na minha aparelhagem. Descartamos em seguida esse líquido, né, que nesse caso é a água. Então, iremos fazer o descarte, ok? Voltamos o recipiente de recolhimento para cá e agora eu poderei fazer a minha filtração a quente. Simplesmente, como vocês podem observar, toda a minha impureza insolúvel na água quente ficou retida no meu papel de filtro. E se vocês olharem no becker, eu tenho agora uma solução praticamente límpida e parte do meu ácido benzoico já cristalizando aqui no fundo do meu becker. Bem, ao fim da minha filtração a quente, vocês já podem observar que o ácido benzoico já está cristalizando. Um simples contato da água 100 graus Celsius com o becker um pouco frio, eu já consigo provocar a cristalização do meu ácido benzoico, mas é claro que nós devemos agora deixar em repouso até chegar à temperatura ambiente ou a temperatura até um pouco mais baixa para que a gente realize a nossa filtração, tá? E o recolhimento dos cristais puros de ácido benzoico. Bem, em relação à filtragem a quente, existem vários tipos de formas da gente realizar isso, tá? Como eu havia comentado, a primeira delas seria você utilizar o próprio solvente que você está solubilizando o material a ser purificado, você previamente umedecer o seu papel de filtro e também passar esse solvente quente em torno do seu funil de vidro. Então isso vai aquecer toda a aparelhagem para que você possa fazer a filtração a quente. Uma outra forma é você deixar essa aparelhagem previamente, por exemplo, no funil numa estufa. Você pode também ligeiramente aquecer esse funil com uma pistola de ar quente. Ou, usando a técnica tradicional, tá? Usar esse funil de cobre aqui. Então, esse funil de cobre, a ideia é que você preencha de água por esse orifício, né? Aqueça nesse local aqui e, com isso, você mantém todo esse funil de cobre quente. E aí basta acoplar o funil de vidro nessa aparelhagem. Então você garante que você mantém o seu funil de vidro aquecido o tempo todo. Então essa também é uma outra forma de realizar essa filtração aqui. Bem, conforme vocês podem ver, todo o meu ácido benzoico já precipitou, né? já cristalizou, né? E agora então eu vou fazer a minha filtração usando um funil de booster. Tá? Então nós resfriamos isso aqui a temperatura ambiente, temperatura de 25 graus Celsius. É claro que podemos também resfriar mais ainda para diminuir a solubilidade do meu ácido benzoico em água a temperatura ambiente. Isso vai fazer com que eu tenha um rendimento um pouco maior, mas eu tenho que ter um pouco de cuidado nesse aspecto, tendo em vista que eu poderei também diminuir a solubilidade de alguma impureza
que a temperatura ambiente, a 25 graus Celsius, não é totalmente solúvel. Então, se eu resfrio demais isso aqui também, eu posso estar colocando, fazendo a precipitação de alguma impureza indesejada. Bem, inicialmente, como eu havia comentado, o papel de filtro que vocês utilizarão numa filtração de Buchner, a borda dele tem que ficar entre esse último conjunto de furos e a parede do meu funil de Buchner. Então, como vocês podem observar aqui, para esse papel, ele está cortado corretamente, né? Então, basicamente, agora eu irei umedecê-lo e, é claro, ligar a minha bomba de vácuo. Se houver necessidade de um ajuste desse papel, né, é só repetir todo o processo. Mas, basicamente, se o papel está bem colocado, não vai haver nenhum vazamento. E eu posso, como vocês vão observar, verter toda essa mistura diretamente. Não há problema algum. Irei fazer a lavagem. Adicionar um pouco mais de água ao meu becker, já que nós sabemos que esse ácido benzoico é praticamente insolúvel em água a temperatura ambiente, e vou novamente verter a solução no meu funil de luz. E aqui acima vocês podem observar o ácido benzoico perfeitamente recristalizado. Então a ideia aqui é que vocês deixem um tempo para que termine, melhore um pouco a secagem. Depois podemos então fazer uma secagem. Vocês podem observar ao final da minha recristalização, eu tenho aqui a situação antes, meu ácido benzoico impuro, né, acinzentado, e o meu ácido benzoico recristalizado. Bem, é isso aí. Aqui uma tabela onde faremos as anotações necessárias no laboratório. E aqui está um exercício de recristalização que está na apostila que nós entregaremos à professora. A maioria dessas questões já foram respondidas no pré-lab. Quem prestou atenção vai responder quase todas elas. Aqui são as referências. Obrigado. Até a próxima.